Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Repita isso: ninguém é bom, senão um que é Deus. Não precisa repetir, não. Era só o ninguém é bom. Vamos para o 20. Isso. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pode continuar. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O próximo texto que eu vou usar é Lucas 19. Tá certo? O que há em comum os dois textos são as duas coisas mais importantes que normalmente as pessoas procuram nessa terra: dinheiro e salvação. As duas histórias vão tratar ou vai tratar diretamente desses dois assuntos. Nós vamos ver a história de dois indivíduos que são ricos e nós vamos ver o problema que a primeira história começa a causar na mente daqueles que vão continuar seguir a Jesus. Porque o indivíduo que não gostou da exposição feita por Jesus nos versículos do verso 18, virou as costas e foi embora. Mas os indivíduos que vão questionar Jesus a respeito da salvação, eles eram empresários, pelo menos 4 deles. Um tinha um bom emprego, que era o Levi, agora nomeado por Jesus, Mateus. Os 4 pescadores, Pedro, seu irmão André, Tiago, seu irmão João. É importante entendermos que esses homens, muitos deles, quando estavam trabalhando, como Pedro, e Tiago, João e André, assim como o Levi, todos eles estavam envoltos com recursos econômicos, é verdade. Esses dois assuntos vão ser abordados aqui e nós precisamos ter um entendimento bem maduro disso, até porque as duas histórias contam, na verdade, a trajetória de um jovem rico e de um velho rico. É assim que funciona. A primeira história, o jovem rico, ou um indivíduo de posição, um príncipe, como queiram chamar, mas toda a colocação que se fizer a respeito dele, vai querer falar sobre sua posição econômica. Ele é um camarada bem estabelecido, e ele é novo e bem estabelecido. Mas apesar de tudo que tem, ele sabe que, como todo ser vivo, ele caminha na mesma direção, a rota é a mesma, certo? Todos nós um dia vamos ter que acertar as contas com a morte. E ele sabe que todo o recurso que ele tem não tem poder nenhum sobre essa outra área de sua vida. Ele sabe que ninguém que o ama vai com ele. Que o dinheiro que ele tem, que pode comprar ouro, comida, casa, roupas, não vai servir de nada para ele.
Então ele quer informações a respeito da salvação. Ele quer saber. Ele procura Jesus. E ele diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus imediatamente desconstrói no discurso dele uma visão que o jovem tem a respeito do ser humano. Por que me chamas bom? Bom não há nenhum, somente Deus. Jesus está dizendo para ele o seguinte: não há nenhum, se o assunto é salvação, ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Por mais que obedeça às Escrituras, por mais que seja um cidadão de bem, aliás, isso é obrigação de todos nós, independente de sermos cristãos ou não. Jesus diz: por que você está me chamando bom? Bom não há nenhum. E quando Jesus diz não há nenhum, nem mesmo ele, Jesus está dizendo para o garoto que o interrogou: você não é tão bom quanto pensa ser. E Jesus pergunta a ele: você conhece as Escrituras? Ele diz: conheço. Os mandamentos: não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e a tua mãe. Ele diz: conheço e observo, busco cumprir desde a minha infância, porque ele é novo. Jesus disse: mas ainda te falta uma coisa. Uma coisa. Pega tudo o que você tem, vende. Até aí não está ruim. Depois de vender, pega e dá para os pobres. Aí ficou ruim. Depois você, quando não tiver nada, vem atrás de mim e me segue. Bom, preste atenção. Jesus vai dizer duas coisas para ele. Primeiro, se você quer ser salvo, vem a mim, porque quem vai te salvar sou eu. Por isso, depois que você não tiver dinheiro, vem até a mim. Mas Jesus está dizendo: o problema, garoto, é que você não tem dinheiro, é o dinheiro que tem você. Porque o problema nunca foi o dinheiro. Nunca. E nós vamos ver isso quando chegarmos em Lucas 19. O que Jesus está dizendo para esse garoto é o seguinte: o dinheiro domina você, ele tem controle sobre você. Que se você, eu não sei se você já prestou atenção, mas é muito comum o dinheiro te ameaçar quando você tenta gastá-lo e dizer para você: não me gaste. Tá certo? Isso é para quem tem muito e fica avarento. Para quem tem pouco, o dinheiro vai embora do jeito que entra. A maioria de nós, né? Certo? O dinheiro parece ninja. Cadê o dinheiro que estava aqui? Sumiu. Ok? Mas eu quero que você preste atenção nessa história, por quê? Porque as duas coisas que almejamos aqui neste mundo, e não tem nada de errado nisso, certo? Que são recursos materiais e a nossa salvação, a nossa alma, elas precisam ser conduzidas em seriedade e vista de uma forma responsável. Jesus está dizendo para aquele rapaz, mas muito mais do que para aquele rapaz, ele também está dizendo para quem está caminhando com ele. Os discípulos estão observando. E Jesus começa a dizer, certo? Para eles, ou para eles ouvirem, o que indica que Jesus está querendo falar com eles. Porque quando Jesus não queria falar com seus ouvintes, ele guardava as informações para conversar só com os discípulos, depois em particular. Ele faz questão que os seus discípulos ouçam. É muito difícil um rico entrar, ou quem tem riquezas, entrar no reino de Deus. Posso dar para explicar isso um pouco mais de cuidado? Dá. Eu vou te falar uma coisa: se você tem dinheiro e se preocupa com a sua salvação, pegue um pouco do seu dinheiro, um pouco, diga assim, um pouco do meu dinheiro,
E um pouco do seu dinheiro é referente à quantidade de dinheiro que você tem. Ok? Se você só tem R$1.000, você tem que pegar um pouco dos seus 1.000. Se você tem 10.000, um pouco do 10.000. 100.000, um pouco de 100.000. 1.000.000, um pouco de 1.000.000. Certo? Agora eu vou começar a falar de você. 10 milhões, um pouco desses 10 milhões. É isso aí. A história mudou, mas continua do mesmo jeito. Nós estamos lá plata. Money, o dinheiro é importante, sim ou não? Então é um pouco. Pastor, onde é que está isso? O rico e Lázaro. Qual é o problema do rico? Lembra a história? O rico e Lázaro. No desfecho dessa história, o que temos? Dinheiro e salvação. A mesma coisa. Certo? E quando nós vemos, o rico vai para o inferno, sim ou não? Por quê? Porque o rico era um adúltero, sem vergonha, safado. É isso? No decorrer da história, qual é o crime do rico? Não ter se conduído um pouquinho. Lembra a migalha que caía da mesa do rico? O que a vida está pedindo, o que Deus está pedindo do rico, não é o dinheiro inteiro do rico, até porque ele fez jus para tê-lo. É um pouquinho. E por não liberar um pouquinho de sua prosperidade para os outros, então eu não sei o quanto você ganha, não estou afim de saber. Eu só vou logo te avisando, ou você pega um pouquinho do que você tem para mudar a vida de alguém, ou manda lembrança para o chifrudo. E olha que eu não estou falando de pecado, aqui não. Eu estou falando de negligenciar, estou usando um outro texto, certo? Porque nós temos variáveis infinitas quando o assunto é vida com Deus e salvação e dinheiro. Tá certo? Então Jesus está conversando com este jovem e diz: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e depois vem e me segue. Jesus está dizendo para ele: o que você quer demais, para mim não tem valor nenhum. Por que nosso lema no momento da oferta é dizer a você: o que você representa para nós aqui com sua presença é muito maior do que o que você traz no bolso, porque usamos esse princípio. Você é muito mais importante do que seu dinheiro. Aqui ninguém senta em lugares privilegiados porque tem dinheiro. Pode sentar em determinados lugares porque tem relacionamento. E ele não envolve dinheiro, não. É assim que funciona. Mas o dinheiro é importante, sim. E qual é o problema desse jovem? Ele tem dificuldade de lidar com isso. Quando os discípulos perguntam, eles estão amedrontados, porque eles também querem dinheiro. Então eles começam a questionar: quem então pode ser salvo? Ninguém pode ser salvo. Aí Jesus diz: o que é impossível ao homem é possível a Deus. Mas a história parece encerrada. Mas Jesus precisa continuar ensinando. Então agora Jesus entra em Jericó, no capítulo 19. Coloca, por favor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Preste atenção. O garoto que estava com problema de dinheiro foi embora, sim ou não? Sim ou não? Ele aceitou o projeto de Jesus? Aceitou ou não? Jesus respeitou a decisão dele, sim ou não? Respeitou ou não respeitou? Isso. Você acha que aquele garoto saiu das orações de Jesus para que ele encontrasse o caminho da salvação? Não. Mas saiu da convivência de Jesus, porque não aceitou o parâmetro que Jesus estabeleceu. Jesus respeita a decisão dele. Ele vai embora, mas os discípulos não.
E os discípulos estão com a informação na cabeça: nós queremos e precisamos de dinheiro. Então agora Jesus vai criar o mesmo ambiente de Lucas 18. A diferença é que ao invés de um jovem rico, é um velho rico. Agora Zaqueu, chefe dos publicanos, morador de Jericó, tá certo? Ele é rico. E ele procura ver Jesus, mas não o aborda como jovem rico. Ele optou por ver Jesus à distância. Ele poderia, pela influência que tinha em Jericó, mandar um mensageiro, certo? Que abordasse Jesus ou um dos discípulos, dizendo que queria conversar com ele. Provavelmente Jesus não negaria. Mas ele meio que às escuras, escondido, envolto provavelmente as folhas da figueira ou do sicômoro, ele não quer ser visto, não quer ser notado, ele quer apenas algo superficial. Por quê? Porque Zaqueu sabe que não é bom. Zaqueu sabe que não merece. Enquanto o garoto pensa que merece, pensa que é bom, porque se você for olhar para a sua vida, inevitavelmente não é só a sua vida que lhe serve de parâmetro, são as dos outros. E quando você olha para outros crentes que vivem perto de você, você tem a sensação que você é melhor do que eles. Todas as vezes que você tiver o sentimento que sua vida com Deus é melhor do que a dos outros, essa influência não vem de Deus, mas de Satanás. Porque todas as vezes que você vai para a presença de Deus, lembra do profeta Isaías? Eu vi o Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram os reis, o Senhor dos exércitos. Você lembra disso? Porque todas as vezes que um indivíduo ia para a presença de Deus, você não enxerga a vida de ninguém, a não ser a sua. Ao contrário do garoto, Zaqueu sabe que não é bom. Zaqueu sabe que não é tão honesto como deveria ser. Ele tem ciência disso. Talvez porque seja mais velho. Talvez porque seja mais maduro. É isso. Lembra, ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ficar velho não é garantia de amadurecer e de ficar sábio. Mas dificilmente vamos ver sabedoria e maturidade em alguém novo demais. Agora, este homem não aborda Jesus. Ele quer apenas vê-lo à distância. Está curioso. Talvez por não entender como um cara que é amigo dele de profissão, que ganhava tão bem, que era um cobrador de imposto também, tendo a segurança da águia romana, a garantia e o poder da influência de Roma. Como é que Levi abandona a vida de cobrador de impostos para se tornar um discípulo? Isso era um prejuízo econômico muito grande. Talvez seja por isso, porque quando você começa a abandonar a vida antiga para tomar uma nova postura, quando aquilo que lhe era extremamente valorizado, amado, começa a perder valores, as pessoas que estão ao seu redor começam a ficar de olho em você. Elas começam a prestar atenção na sua vida, sua maneira de falar, ela mudou. A sua maneira de usar determinadas coisas, ela mudou. Mudou seu vocabulário, sua vestimenta, seus princípios. Está todo mundo, a Bíblia diz que nós somos recheados de uma grande nuvem de testemunha, está todo mundo de olho em nós. Pode até não falar conosco, aliás, a maioria não fala com você, mas fala com outro. É assim que funciona. E por isso, ele não vai até Jesus. Mas Jesus não vai perder a oportunidade de dizer aos seus discípulos que não tem problema nenhum em ter dinheiro.
Então não pode deixar os discípulos apenas com o exemplo do jovem rico. Jesus vai usar a dinâmica do velho rico para ensinar os discípulos e a nós também. Então, quando Jesus está passando perto do sicômoro, provavelmente Zaqueu não é observado por ninguém. Ninguém está notando ele. Mas Jesus para, olha para a árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Jesus está dizendo: a decisão é minha de ir até você, e não sua de vir até a mim. A decisão é minha. Hoje me convém ir até a sua casa. Eu vou com você. Zaqueu não pediu para Jesus ir. Por quê? Porque ele não acreditaria que Jesus aceitaria seu convite. Por quê? Porque ele não acreditava que merecia. Porque Zaqueu sabia quem ele era. É lógico, gente, que na igreja nós temos níveis de relacionamento com Deus diferentes. Nós temos pessoas que estão à frente de nós em algumas áreas. Tem gente que conhece mais a Bíblia do que você. Tem gente que ora mais do que você. Tem gente que tem dons que você não tem. Mas isso não coloca nenhum de nós à frente do outro. Isso é a maior besteira que você pode pensar. Que porque canta você é melhor que alguém. Que porque você ensina, você prega. Porque você está por trás de uma câmera. Porque isso é besteira. Isso é coisa de garoto. Sabe? Que pensa que o que faz aqui dá para levar para o outro lado. Isso tudo vai ficar aqui. Jesus vai para a casa do Zaqueu. E quando ele vai para a casa do Zaqueu, o dinheiro novamente tem problema. Dinheiro e pecado. Os discípulos estão confusos, porque seu mestre, certo? Está entrando na casa de um homem pecador. Qual é a diferença de Zaqueu para os fariseus? É que os fariseus não achavam que tinham pecado. Eu não sei se eu estou conseguindo informar você, mas você quer se transformar num crente extraordinário? Para de olhar a vida dos outros e olha para a sua. Corrige a sua. Jesus está conversando agora dentro da casa do Zaqueu. E lá fora as pessoas estão concorrendo. Como ele ia, a ver se ele seria o Messias. Ver se ele seria. Isso é mestre onde, rapaz? Que mestre é esse que não guarda a sua reputação comendo na casa de pecador? Deveria estar na minha casa, que sou o chefe da sinagoga. Deveria andar comigo, que conheço de Bíblia, que oro todo dia. E quem é que vai salvar os outros? O evangelho chega nos outros como? De repente, o Zaqueu levanta e diz: ó, Jesus, hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. Opa! O cara já começou a entender, certo? O quão importante, porque ele poderia dizer: eu aceito o Senhor, eu te recebo, mas não era só isso. Porque quanto mais rápido você descobrir a bênção de ajudar outras pessoas, e não é ajudar com seus recursos, eu tenho falado isso direto. Pare de achar que ajuda é só dinheiro. Tem gente que só quer atenção, tem gente que só quer uma oração, tem gente que só quer um abraço, tem gente que só quer ser notada, gente. Pegue um pouco dos seus recursos
e dê para essas pessoas. Está lá o bom samaritano, é isso. Está lá o rico e Lázaro, é isso. Nós estamos recheados de informações, onde a Bíblia está tentando falar conosco. Pegue um pouco do que é seu, um pouco do que você tem, um pouco do que é valioso. Você quer algo mais valioso do que tempo? Entenda isso. Desde a maneira mais simples que você puder, desde servir um copo d'água a alguém. O que é um copo de água? A Bíblia diz isso de uma forma magnífica. Ceder um pouco de você a outras pessoas, porque isso nos fará melhor, nos fará mais íntimo, mais parecido com Deus. Jesus deixa a sua glória e vem para a terra. E o que ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para dar a minha vida, para dar um pouco de mim. Eu sei que para algumas pessoas isso é mais fácil, servir, sabe? Servir, desde coisas simples, que parece que não tem significado nenhum. Há uns anos atrás, a gente ainda estava na igreja antiga, eu fiz um churrasco no sítio, e tinha um cara que caminhava com a gente, não lembro o nome dele, agora, acho que era Fabrício, lembra, Alice? Era Fabrício o nome dele? Eu andava com Jorge, Fabrício, não é isso? E aí nós fomos um cara maneiro, gente boa pra caramba, estava acostumado em outros lugares, e a gente estava fazendo churrasco, e de repente eu peguei a bandeja do churrasco, e comecei a servir todo mundo. E aí ele olhou para mim, e falou assim: ô pastor, por que o senhor está servindo? Eu falei: porque vocês estão na minha casa. Ele falou: mas o senhor não tem. Era uma bandeja. O que é servir um pedaço de carne para alguém? É alguma coisa? Talvez para você não, mas para mim é. Eu aprendi que nas coisas simples, naquelas coisas aparentemente insignificantes, é isso. E não estou falando que isso me torna ou te torna melhor que ninguém, não é nada disso. Eu estou dizendo a atenção que você pode dar a alguém. A diferença do jovem para o velho é que o jovem não sabe disso. O velho agora diz: eu dou metade dos meus bens aos pobres. Jesus falou assim: metade não. Acabei de ter uma conversa com um jovem e é tudo ou nada. Esse dia eu estava num culto que o cara foi ministrar uma oferta. Eu acho esse momento de oferta o maior barato. Eu gosto disso, mas acho que uma hora isso tem que acabar. E aí, ele foi e falou: traga o seu Isaac. Entrega o seu Isaac, entrega o seu Isaac, entrega o seu Isaac, traz o seu Isaac, traz o seu melhor. E eu estou construindo a ideia na minha cabeça, que a gente conhece um pouquinho. Eu falei: Senhor, se eu levar o meu Isaac, eu vou ter que voltar com o meu Isaac. Porque o Abraão não sacrificou o Isaac. Ele sacrificou o cordeiro e não o Isaac. E aí eu falei: Senhor, se eu for botar o Isaac no gasofilácio, eu vou fazer assim, ó. E coloco o Isaac no bolso. Porque as pessoas entendem tudo errado. Você consegue entender a importância de fazer algo por alguém? Todo dia você tem que melhorar a vida de alguém de alguma forma. Uma coisa muito simples. Mas você foi chamado para isso. O Zaqueu diz: eu dou metade dos meus bens aos... Porque ele se converteu, mas não ficou otário. Ele entendeu. Ele entendeu que ele tinha muito mais do que precisava para si mesmo. E se ele abrisse mão de 50%, para ele não faria diferença. Eu não estou falando que você tem que dar 50%, não. Eu estou dizendo que você precisa fazer um pouco para as outras pessoas. E quando Jesus escuta, olha que coisa louca,
Dou metade dos meus bens aos pobres. E se de alguma forma eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que que o Jesus disse dentro da casa do Zaqueu? Hoje, salvação chegou a esta... Mas o assunto naquela casa era o quê mesmo? O assunto dentro da casa era dinheiro. E Jesus diz que por causa de uma visão a respeito de bens materiais, a salvação chegou. Porque quando a nossa fé em Cristo se estabelece dentro de nós, nós temos a segurança nele de que não vai nos faltar nada. Você consegue entender isso? Então, a minha proposta hoje, primeiro, é fazer com que você entenda que é importante que você seja próspero. É importante que você tenha recursos a mais do que você precisa, para que você possa pegar seus recursos e canalizar para 3 áreas. Uma é o que a Bíblia chama de pão, é a maior parte, ela é sua. Outra, o que a Bíblia chama de semente, é aquela que você coloca para que a palavra de Deus, certo, seja ou continue sendo semeada. E terceiro, é a generosidade. É aquilo que você envia para alguém que não tem recursos. É assim que funciona. Então, é importante que você ganhe dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. É importante você entender direito que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua... O que esse versículo quer dizer? Ganhe dinheiro e perca a alma. Ganhe a alma e não tenha dinheiro. É isso? Não. O que a Bíblia está querendo dizer é ganhe dinheiro sem perder. É a história do Zaqueu. E o que ele está fazendo? Ensinando os seus discípulos. Fazendo com que eles entendam a importância do dinheiro, de ser bem-sucedido, de ser um empresário, certo? De ser um funcionário, de buscar uma ascensão, de ter mais dinheiro do que você precisa, para que você possa agir de forma generosa. Pastor, hoje eu não estou nessa categoria, então se você não pode ofertar aos outros recursos materiais, oferte emocionais. Atenção, cuidado, carinho, visita. Vá a um hospital, certo? Vá a um sanatório, vá a uma casa de repouso, vá num ambiente, certo? Dedique um pouco de você num voluntariado. Por quê? Porque é assim que funciona. Isso foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Porque fazendo assim, nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Que a maturidade possa chegar na nossa vida e você possa entender. Porque não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Eu termino aqui, estou fazendo uma escala no aeroporto de Campinas e tem uma escada rolante lá que é um pouquinho mais alta, aquela que vem da área de convivência de cima para aquela de baixo, aquela praça de alimentação. Ela é até nova, aquela escada rolante. E eu estou vendo uma mocinha, devia ter, sei lá, não tinha 25 anos, devia estar entre 20 e 25. Ela parou assim, ó, e a escada aqui, ó. E ela fazia assim, ó. E ela não conseguia ir na escada. E eu estou lá embaixo olhando. E eu estou vendo, e ela parou. Aí a primeira pessoa deu um jeitinho de passar por ela.
e desceu, a segunda também. Aí o restante das pessoas já começaram a olhar para ela, e ela já começou a chamar a atenção meio que da multidão, e passou umas 10 pessoas por ela. Ela só queria descer. A menina estava com medo da escada rolante. Eu estava lá embaixo. Eu achei que se eu tentasse ajudá-la, não ia dar tempo, porque enquanto eu tentasse subir, alguém, pois as pessoas passaram, que eu levei alguns segundos para gerenciar essa informação na minha cabeça. Aí eu falei para um rapaz que estava do lado, falei, dá uma olhada na minha mala, por favor. O pessoal de baixo olhando. E ela estava tão assustada, coitadinha, com a escada rolante, que ela não foi nem capaz de notar que ela virou a atenção do ambiente. Eu entrei na escada rolante, subi, virei, falei com ela, segura na minha mão que eu vou descer com você. Aí ela me olhou, eu falei, segura na minha mão, eu vou te ajudar a descer. Aí ela, não muito confortável, veio, eu falei, vamos ficar aqui na posição. Aí começou a gerar uma filazinha atrás. Falei, quando você levar o pé para frente, eu levo o meu e segura na minha mão e nós vamos. E aí ela entrou meio naquele primeiro degrau cambaleando. Segurou ali, segurou na minha mão. Eu fui descendo com ela. Quando nós chegamos lá embaixo, eu falei, viu, não foi difícil. Ela estava tão nervosa, coitadinha, que ela não foi nem capaz de me dizer obrigado. Mas o mais estranho foi olhar para as pessoas e ver que muitas delas não entenderam o que eu estava fazendo. Às vezes você não tem noção de como está a pessoa que está do seu lado. Como ela entrou aqui, o quanto de tristeza, de angústia essa pessoa carrega. O quanto decepcionada ela está. Às vezes ela cria um nível alto de expectativa em nós que nós nem temos como cumprir. Boa parte das pessoas que saem da nossa igreja e vão para outras, não é por causa de som, não é por causa de estacionamento. Sabe qual é a reclamação? Atenção, cuidado, ninguém me notou, e eu não vou tentar dar a minha atenção para todo mundo, porque eu não vou conseguir. Eu já tenho muita gente aí que já me ajuda bastante, mas nem eles me ajudando, nem os pastores atendendo, são suficientes. Ah, pastor, o senhor deveria treinar pessoas para treinar gente para dar um abraço? Vamos montar aí um treinamento do abraço. Treinar gente para dar um sorriso. Eu preciso treinar alguém para você olhar quando alguém está chorando e ir lá dar um abraço nessa pessoa. Não estou entendendo. É isso mesmo? Dá para todo mundo fazer um pouquinho. Valores econômicos são importantes? São. Está aí. Eles estão na maioria das passagens bíblicas. Porque o Judas vende por causa da grana. É sempre isso. O poder econômico, a salvação. Faça algo por alguém.